Oi, crianças, mais uma etapa da nossa oficina. Só para relembrar, o tema é o lugar onde vivo. E hoje nós vamos falar de sentido figurado e sentido real. Vamos que vamos? Ouçam agora a leitura deste poema, Livros e Flores. Teus olhos são meus livros, que livro há aí melhor? Em que melhor se leia a página do amor? Flores me são teus lábios, onde há mais bela flor, em que melhor se beba o bálsamo do amor. Machado de Assis, obra completa 3, Rio de Janeiro, Aguilar, 1962. Então, crianças, Machado de Assis é um importante romancista e nós vamos conversar agora sobre o poema que ele escreveu. Você está dizendo que ele é romancista e ele também é poeta? Sim. Ele é um importante romancista brasileiro, mas ele também é poeta, porque também escreveu poemas, certo? O poema que a gente apresentou para vocês, que a Pro acabou de ler, traz na primeira e na segunda estrofe 4 versos, tanto na primeira quanto na segunda estrofe. E por isso são chamadas de quartetos. São poemas com 4 versos. Né? Eles rimam os versos 2 e 4 e terminam as 2 estrofes com interrogação. Interessante, né? A maneira como ele construiu o poema dele. Nós trazemos esses poemas para que vocês consigam observar a construção deles. O que ele quer dizer? Vamos ver lá, na primeira estrofe, com os teus olhos são meus livros. Vocês acham que está no sentido figurado ou no sentido real? É conotativo ou é denotativo? Sentido conotativo, não é, gente? Claro. Porque a pessoa não tem livro nos olhos. O que ele quis dizer é que através dos olhos ele lê o amor. Através dos olhos da amada, ele consegue ler o amor. E aqui, nessa parte onde ele diz, flores me são teus lábios, também sentido conotativo, né, meus amores? Claro. Ele quis dizer que os olhos são perfumados. A gente percebe o uso da conotação usando o sentido real e empregando o sentido figurado. A palavra flores, para falar de perfume. A palavra livros, né? Para dizer que ele leu o amor. Eu achei super massa a escolha nesta oficina deste poema. O que é que vocês acharam? Então, agora vocês vão responder a atividade que se segue para entender, para exemplificar se vocês realmente conseguiram compreender o sentido figurado e o sentido próprio, o sentido real, o sentido figurado, o sentido conotativo ou o sentido denotativo. Vamos lá? Crianças, vocês devem copiar essa atividade no caderno ou numa folha de papel avulsa, como nós já combinamos, e responder o que eu peço, o que eu quero que vocês indiquem o sentido real e o sentido figurado das palavras que estão grifadas no exercício, tá certo? Você vai observar qual é a palavra que está grifada e dizer qual é o sentido real dela e qual é o sentido figurado dela, certo? Só isso, nossa primeira atividade. Observem, crianças. Dada a possibilidade de se brincar com o sentido das palavras, há escritores e escritoras que criam definições poéticas para algumas palavras de modo criativo e às vezes até bem-humorado, dramático também, não é? Há muitas definições. Observem aí a definição que o autor dá aí para prosa. Prosa é como o trem, vai sempre em frente. Vamos pensar sobre isso? A prosa é um texto escrito em parágrafos, então ele não caminha como poema. Você vai escrevendo e concluindo e indo em frente. Por isso ele compara ao trem. A poesia. Poesia é como um pêndulo de relógio de antigamente.
Vamos pensar como era o relógio de antigamente? Ele tinha aquele pêndulozinho que batia assim, ó, tic-tac, tic-tac, causando uma sonoridade, uma repetição. É o poema. Olha que legal. Ficava balançando de um lado para o outro, de um lado para o outro. As reticências. A definição que Mário Quintana traz para reticências é: as reticências são 3 primeiros passos do pensamento que continua por conta do seu próprio caminho. Porque nós já sabemos, nós estudamos em pontuação. A reticência indica que a fala parou, mas que o pensamento continuou, não é? Olha que interessante. Ainda traz, ainda aparecem aí definições para a palavra escritor, que ele diz que quem leu o coração do mundo e não guardou segredo é o escritor, que ele consegue dizer tudo que ele pensa sobre o mundo, né? Tudo que ele observa no mundo. A vírgula, uma lágrima derramada que haja suspiro entre as palavras, quer dizer que há pausa, suspiro entre elas. O jardim, filhote de floresta que ficou de castigo no quintal. É verdade. Todo jardim não é um pedacinho de uma floresta? Lembra quando eu apresentei meu jardim para vocês? Lá no meu quintal? Então, há pessoas que fazem jardim na frente da porta, há pessoas que fazem jardim no quintal, mas a realidade é que o jardim é uma pequena floresta. Todas essas definições são definições poéticas, trazidas pelos diversos autores que estão apresentados aí. Qual é a nossa atividade agora? A nossa atividade agora é a nossa atividade de criação de sentidos poéticos, definições para palavras, para algumas palavras. Você vai escolher, né, algumas palavras e vai trazer para elas definições poéticas. Podem ser quaisquer palavras. Indiquem sentimentos, indiquem raiva, indiquem dor, não importa. Então, você vai trazer pelo menos 5 palavras com 5 definições diferentes. E eu quero definições poéticas. Essa atividade você pode fazer individualmente ou em conjunto com um colega. Como nós já percebemos que vocês estão com uma dificuldade muito grande de trabalhar coletivamente, coisa que me deixa muito triste, eu espero que vocês consigam trabalhar ao menos individualmente. Mas, se possível, tentem, tá? É interessante trabalhar em conjunto. Então, crianças, agora nós vamos pensar sobre os recursos que aproximam dos textos, né? Uma das mais marcantes características da linguagem poética é a utilização da linguagem figurada. Nós estamos falando sobre ela hoje bastante. Vamos agora tratar de 3 das mais importantes figuras de linguagem: a comparação, a metáfora e a personificação. Nós vamos trabalhar primeiramente com um trecho da letra de uma canção infantil feita por um poeta muito conhecido de vocês, Vinícius de Moraes. A gente já viu um monte de coisa de Vinícius de Moraes. A intenção era que nós trabalhássemos em grupo, mas como eu já sei que tem essa dificuldade, né? Vamos ver aí o texto? O texto é O Leão. Na verdade, ele é uma canção. Leão, 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 rugindo como o trovão, deu um pulo e era uma vez um cabritinho montês. Leão, 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 és o rei da criação. Tua goela é uma fornalha, teu salto uma labareda. Tua garra, uma navalha, cortando a presa na queda. Leão, 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 és o rei da criação. Então, observem que o texto O Leão, de Vinícius de Moraes, traz a comparação, né? Por exemplo, ele diz que o rugido do leão é como o trovão. A gente sabe que o trovão é o trovão e o rugido é o rugido, mas ele compara para dar a ideia de que o rugido do leão é alto, é estrondoso, né? Ele também traz a personificação
quando ele, por exemplo, ele diz que a goela, né, é uma navalha. E chama ele de rei da criação, como se o leão realmente fosse um rei, né? Ele também apresenta metáforas. E vocês vão entender um pouco mais a partir do vídeo que vocês vão ver agora. Não apenas essas figuras de linguagem, mas também outras. Além dos recursos expressivos que vimos até aqui, existem outros que ressaltam o som das palavras. A linguagem poética emprega muito um tipo de recurso que serve para sugerir o som ou ruído de determinado animal ou objeto. É chamado de onomatopeia. Vocês conhecem exemplos de onomatopeias? Tic-tac. Miau. Fum-fum. Blim-blom. Os poetas utilizam muitas onomatopeias em seus poemas. Sino de Belém, pelos que ainda vem. Sino de Belém bate bem, bem, bem. Sino da paixão, pelos que lá vão. Sino da paixão bate bom, bom, bom. Já em outro poema chamado A Onda, Manuel Bandeira tenta sugerir o barulho do mar através da repetição do som da letra N. Este recurso é chamado aliteração. Significa a repetição do mesmo som. A onda anda. Aonde anda a onda? A onda ainda. Ainda onda. Ainda anda. Aonde? A onda. A onda. Existem muitos outros recursos expressivos. Empregá-los é aprender a utilizar toda a potencialidade da nossa língua. Sabendo reconhecê-los, também interpretamos as mensagens mais adequadamente. Alguma pergunta até aqui? Por que encontramos tantos recursos expressivos em poemas? Embora utilizemos muitos no dia a dia, é na linguagem poética que se empregam mais esses recursos. Isto porque os poetas desejam explorar todas as potencialidades e possibilidades das palavras. Eles recriam o mundo com suas próprias palavras e, assim, dizem coisas de uma maneira que jamais imaginamos antes. Amor é fogo que arde sem se ver. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Você é meu zen, meu bem, meu mal. E agora só restou uma palavra, adeus. Agora nós estamos na quinta etapa e nós vamos realizar uma atividade estabelecendo comparações. Vamos fazer comparações para contar sobre o lugar onde nós vivemos. Vocês irão fazer comparações para contar, para falar sobre o lugar onde vocês vivem, certo? Vão criar comparações e metáforas. Façam isso de uma maneira bem mais prática. Primeiro vocês fazem uma lista das características, das qualidades, dos problemas do lugar onde você vive, né? Depois que você faz esse registro, você faz comparações e cria metáforas que podem ser usadas mais tarde. Estou dando um caminho para vocês seguirem, tá certo? Vocês podem falar, por exemplo, vamos pensar, uma coisa que é importante na nossa cidade, na cidade petrolina, o rio. Rio. Poderia ser o mar, mas não é o nosso caso. Nós moramos no sertão pernambucano, né? Vamos falar sobre o rio? Ou lembrar de uma praça, um lugar da cidade que vocês gostem. Um ponto que as pessoas se encontrem, um local em que as crianças brinquem. É interessante. Aí vocês vão fazer a atividade que se segue aí, né? Realizando comparações e metáforas. Vocês também podem usar qualquer uma das figuras de linguagem que vocês aprenderam aí no vídeo anterior, né? Onomatopeias, etc, etc, etc. Eu confio em vocês. Eu sei que vocês vão saber escolher bem o que colocar nessa atividade. Copiem a atividade no caderno e completem. Por favor, lembrem que precisa ser copiada, porque nós fazemos questão da escrita a punho, né? Daquela escrita cursiva, para identificar que foram vocês que criaram, tá certo? Então,
nossa última atividade, nossa sexta etapa desta oficina, né, crianças? Então, o que vocês vão fazer agora? Agora, vocês vão criar metáforas, assim como fazem os poetas. Vocês vão criá-las simplesmente retomando as frases que vocês criaram no exercício anterior, das quais vocês vão eliminar totalmente os termos de comparação. Aqueles termos que diz como, assim como, bem como, feito. Né? Quando a gente compara um termo a outro, uma qualidade ou um defeito ao outro, né? Ou substituindo o verbo lembrar pelo verbo ser, ou até mesmo por uma vírgula, como fez Vinícius de Moraes. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Assim como uma serpente age, o rio da minha cidade é sinuoso e ágil. Foi uma comparação. Para a gente escrever como uma metáfora, a gente vai escrever: o rio da minha cidade é uma serpente sinuosa e ágil. Tiramos o termo como, que realizava a comparação. Um outro exemplo: minha cidade até parece uma colmeia agitada. É uma comparação. Para que eu faça dele uma metáfora, eu vou escrever: minha cidade é uma colmeia agitada. Entenderam? Vocês vão retomar o exercício que nós criamos na página anterior e realizar o exercício de retirada das comparações, transformando eles numa metáfora. Estou esperando. Lembrem-se, todo exercício deve ser copiado a punho para que a Pro tenha o registro da escrita de vocês. Beijos. Até a nossa próxima oficina. É sempre um prazer trabalhar com vocês. Bons estudos, crianças!